Eu sei o que você sente. O cansaço que já não é só do corpo, mas da alma. Você carregou tudo sozinho por tanto tempo, tentando resolver tudo, tentando ser forte. E há noites em que você se pergunta quanto mais vai aguentar assim. Mas escute isto. O próprio Jesus disse estas palavras e nesta noite as diz para você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Está em Mateus 11. Não é uma sugestão, é um convite direto do Filho de Deus. Ele não te pede que resolva tudo antes de descansar. Ele te pede que venha a Ele com todo o peso que você carrega e promete algo que nenhum remédio, nenhuma técnica, nenhum conselho humano pode te dar. Descanso verdadeiro. Hoje, por meio desta mensagem, você vai aprender a soltar o que está te tirando o sono. Não com frases vazias, com verdades que vão mudar as suas noites para sempre. Fique até o final, porque o que vem pode transformar a maneira como você dorme a partir desta mesma noite. Antes de começar, coloque a sua mão sobre o seu coração e declare comigo nos comentários: Senhor, nesta noite eu te entrego as minhas preocupações. Tu carregas, eu descanso. Amém. Essa declaração marca o início da sua transformação. Comecemos. Número 1. A noite que não termina. Eu sei que esta noite não é a primeira. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes ficou olhando para o teto, com o corpo pedindo descanso e a mente se recusando a parar. Você chega à cama exausto, mas algo continua correndo dentro de você. E o mais difícil não é só o cansaço. O mais difícil é essa sensação de estar preso nos próprios pensamentos, como se não existisse um botão de desligar. Está tudo bem admitir isso. Está tudo bem dizer: estou esgotado, Senhor. Reconhecer o peso que você carrega não te torna menor. Abre a porta para o alívio. Talvez você se pergunte o que há de errado com você. Não há nada quebrado. Você só está carregando o que Deus quer carregar. Às vezes, quando a noite se torna inimiga, achamos que o problema é apenas físico. O travesseiro, o barulho, a postura, a rotina. Mas a insônia, que nasce da ansiedade, costuma ser um sinal mais profundo. É a sua alma dizendo: estou carregando demais. O seu corpo foi criado para descansar, e Deus fez a noite como um presente para recuperar as forças. Porém, quando você leva as preocupações do dia até o travesseiro, é como tentar dormir com um peso nas costas. Você pode se ajeitar 1000 vezes, mas o peso não deixa. A Escritura não te julga por sentir isso, ela te acompanha. Davi, o rei valente, também conheceu noites em que o sono fugia e só restavam as lágrimas. No Salmo 6, versículo 6, ele fala de noites encharcadas de choro, de um coração consumido por dentro. E no Salmo 77, 4, o escritor confessa que não conseguia pregar os olhos, quebrantado, sem forças nem palavras. Escute essa palavra, quebrantado. Há cansaços tão profundos que nem conseguem ser explicados. Se você está aí, não está sozinho, está em boa companhia bíblica. Imagine que você chega em casa depois de uma viagem longuíssima. Tudo o que você quer é largar tudo e se deitar, mas em vez de deixar a mala na entrada, você se deita com ela nas costas. A alça aperta os ombros, o peso afunda o peito e ainda assim você tenta dormir. Absurdo, não é? E, no entanto, é isso que fazemos quando levamos para a cama o medo, a culpa, as pendências, as conversas que não deram certo, o que poderia ter acontecido, o que ainda pode acontecer. Nós nos deitamos com a mala nas costas e depois perguntamos por que não conseguimos descansar. O mundo te diz: pense mais, analise mais, resolva tudo agora mesmo. Mas Deus te diz algo completamente diferente. Tenha fé, solte e confie. Eu estou com você nisso. Eu cuido enquanto você dorme. A lógica humana acredita que primeiro você precisa controlar para então descansar. A lógica do reino te ensina o contrário. Descanse para que o seu coração se lembre de quem está no controle.
Descansar não é se render ao problema, é se render a Deus. É fé em ação, mesmo quando ninguém vê. Faça simples, aqui e agora. Dê nome ao peso com honestidade. Diga no seu coração ou em um sussurro: Senhor, estou carregando demais. Depois pegue uma preocupação concreta e entregue a Ele. Eu te entrego isto, uma por uma, sem pressa. E enquanto faz isso, abra as mãos sobre o lençol como sinal de que você já não está apertando a vida com força. Porque a noite não é para carregar, é para soltar. E se a sua mente voltar a correr, volte você para a promessa. A palavra diz com ternura. Na 1 de Pedro 5,7, somos convidados a lançar toda a ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Não é poesia para enfeitar, é uma direção para sobreviver à madrugada. É o Pai dizendo: me dá isso, deixa nas minhas mãos. Hoje Deus te diz: filho meu, filha minha, eu vejo o teu cansaço, vejo as noites em claro, vejo o teu coração tentando sustentar tudo, mas você não foi criado para levar esse peso até o travesseiro. Eu carrego as tuas preocupações, você dorme em paz. Enquanto você fecha os olhos, eu velo. Enquanto você descansa, eu sustento. E o primeiro passo para soltar é aprender a respirar. Não um suspiro de derrota, mas um respiro de rendição. Agora, respire comigo e deixe que o descanso comece. Número 2. Deus te convida a respirar. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pensamento, há algo que você já está fazendo agora mesmo. Respirar. E talvez você nem tenha percebido, porque quando está ansioso, respira sem se dar conta, como se o ar mal fosse suficiente. O peito apertado, os ombros erguidos, a mandíbula tensa, a mente acelerada. Mas nesta noite, Deus quer começar por aí, pelo mais básico, pelo mais humano. Porque na sua respiração existe uma porta secreta para a paz. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pare por um segundo e escute isso. Soprou. O primeiro respiro não foi uma conquista sua, não foi um esforço humano, foi um presente divino, um sopro do Pai. E desde então, cada respiração que entra nos seus pulmões continua sendo um lembrete silencioso da mesma verdade. Deus sustenta a sua vida segundo a segundo, mesmo que a sua mente esteja cansada, mesmo que o seu coração esteja preocupado, mesmo que a noite pareça longa. Pense nisso com calma. Você não controla a sua respiração enquanto dorme. Você não decide cada inspiração. Não está comandando o ar como um estrategista. Simplesmente acontece. O seu corpo continua respirando porque foi criado por um Criador que não se distrai, que não dorme, que não se ausenta. E se Deus pode sustentar o que há de mais delicado na sua existência sem que você controle, então escute. Será que Ele não pode sustentar também aquilo que está te tirando o sono? Será que Ele não pode carregar essa preocupação que pesa como uma pedra no seu peito? Em Atos 17:25, Paulo diz com uma clareza que acolhe: Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Não diz algumas coisas, diz todas as coisas. A paz de que você precisa também vem dele. O descanso que você deseja também vem dele. A clareza que você busca a esta hora também vem dele. E quando a sua mente diz que você precisa controlar tudo, Deus te lembra de algo mais profundo. Você já depende dele mais do que imagina. Cada respiro é uma evidência. Cada expiração é um sinal. Você não está sozinho. Nunca esteve. E ainda assim, eu sei como é quando a ansiedade toma o seu corpo. A respiração fica curta, rápida, superficial, como se o seu interior estivesse dizendo: fique alerta, não relaxe, algo ruim pode acontecer. É compreensível. Você passou tanto tempo se preocupando que o seu corpo aprendeu a tensão como idioma. Por isso você se deita e, mesmo sem ninguém te perseguir, o seu coração dispara. Mesmo com o quarto em silêncio, a sua mente grita:
Mas nesta noite Deus não te acusa por isso. Deus te acompanha e te convida a respirar fundo, não apenas como técnica, mas como ato de fé, como uma oração sem palavras, como uma rendição suave que diz: há alguém maior do que eu, no controle. Imagine um mergulhador que ficou tempo demais debaixo d'água. A pressão aumenta, os pulmões ardem, o corpo pede ar. Então ele sobe, rompe a superfície, e o primeiro respiro é liberdade pura. Assim você tem se sentido sob a pressão das suas preocupações. Mas Deus está te convidando a subir, a romper a superfície, a tomar o ar dele, a receber a paz dele, a deixar que a sua alma volte a respirar como se o Pai estivesse bem aí, sentado ao seu lado, velando por você. Agora, se puder, faça isso comigo. Feche os olhos por um momento, inspire pelo nariz, devagar, como quem recebe um presente. Sinta o peito se expandir sem pressa e expire pela boca, suave, como quem solta um peso. Mais uma vez, inspire e diga a Deus no mais íntimo: Senhor, Tu me dás o fôlego. Expire e entregue. Eu te entrego a minha ansiedade. O que você acabou de fazer não foi apenas respirar, foi adorar, foi voltar ao lugar certo, foi lembrar que a sua vida não depende do seu controle, mas do cuidado dele. O ansioso respira rápido porque tenta controlar. O confiante respira devagar porque já soltou. A respiração superficial diz: eu preciso vigiar. A respiração profunda diz: o meu Pai está vigiando por mim. E cada vez que você inspirar profundamente nesta noite, estará pregando ao seu corpo uma verdade: Deus é Deus, e você não precisa ser. Quando sentir que a mente volta a correr, pare. Não lute contra o pensamento como se fosse um inimigo invencível. Apenas volte ao respiro e deixe que o respiro se torne oração. Inspire: Tu és Deus. Expire: eu não preciso ser. Faça de novo e de novo, até que o seu corpo se lembre do que a sua alma já sabe. Você está em boas mãos. Cada respiro é um presente, cada expiração uma entrega. E hoje Deus te sussurra: respira, filho meu. Respira, filha minha. Eu sou o ar que enche os teus pulmões. Eu sou a paz que pode encher a tua mente. Não se esforce tanto para controlar. Apenas respira e confia. Eu carrego as tuas preocupações. Mas respirar é só o primeiro passo. O próximo é mais profundo, porque toca a raiz do medo. Soltar. Soltar o que a sua mente quer resolver a esta hora. E é exatamente isso que vamos fazer agora, juntos com Deus. Número 3. Solte o que você não pode resolver nesta noite. Conheço esse ciclo. A cabeça toca o travesseiro e, como se alguém ligasse um projetor dentro de você, as imagens começam a passar uma após a outra. A conversa difícil que você teve, o que não disse, o que disse demais, a conta que você não sabe como pagar, a decisão que te assusta, o problema de saúde que te preocupa. E o mais estranho é isto: em algum lugar da sua mente, você sabe que não pode resolver nada a esta hora. Mas mesmo assim a mente insiste, gira, volta atrás, ensaios de cenários, castiga-se com o e se, e você termina acordado não porque tenha uma solução, mas porque a sua mente ficou presa na armadilha de achar que pensar é o mesmo que controlar. Não há nada de errado com você por viver isso. É uma condição humana. Quando sentimos ameaça real ou imaginada, queremos ter tudo sob controle. E por isso, a noite se transforma em um tribunal. A sua cama, em vez de refúgio, vira uma sala de julgamento, onde a sua própria mente apresenta provas, acusações e sentenças. Mas nesta noite, Deus não vem para te acusar, vem para te libertar. Porque você não foi criado para viver com o coração apertado às 2 da manhã, como se a sua vida dependesse de resolver o mundo em uma única noite. Aqui está o paradoxo que está roubando o seu sono.
A sua mente faz você acreditar que, se pensar o suficiente, vai encontrar a solução. Que mais uma volta e tudo ficará claro. Que é sua responsabilidade resolver antes de descansar. Mas a verdade é exatamente o contrário. A maioria das coisas que te atormentam agora não tem solução disponível a esta hora. Não há banco aberto, não há escritório para o qual você possa ligar, não há conversa que possa ter, não há resposta imediata. Pensar nisso agora não resolve, apenas rouba o descanso de que você precisa para enfrentar tudo amanhã com clareza. Jesus falou com uma paz tão firme que corta a ansiedade pela raiz. Em Mateus 6,34, ele diz para não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria preocupação e que a cada dia basta o seu próprio mal. Escute essa frase como se Jesus estivesse sentado à beira da sua cama. Basta a cada dia. Hoje tem o suficiente, amanhã terá a sua graça. Mas você está tentando viver 2 dias em um só, o hoje e o amanhã juntos, misturados, apertados dentro do seu peito. E ninguém foi projetado para carregar assim. Não é fé tentar controlar o amanhã na noite de hoje. É cansaço disfarçado de responsabilidade. Soltar não é irresponsabilidade. Soltar não é dizer não me importa. Soltar é humildade. É reconhecer que você tem limites de tempo, limites de força, limites de controle. É aceitar que há coisas que só Deus pode resolver e que fingir o contrário apenas te quebra por dentro. Porque quando você tenta ser Deus na sua mente, o seu corpo paga o preço. Tensão, insônia, taquicardia, cansaço acumulado. E Deus não quer que a sua alma se desgaste nessa autossuficiência silenciosa. Ele quer que você descanse como filho, não que sofra como escravo. O sábio disse isso de uma forma que parece escrita para noites ansiosas. Em Eclesiastes 8, versículo 7, somos lembrados de que o ser humano não sabe o que há de acontecer, nem quando acontecerá, e que ninguém pode lhe ensinar isso. E veja como isso é libertador. Se você não pode saber, também não pode resolver. Se não pode resolver, não precisa continuar se castigando por isso. A incerteza, quando você a entrega a Deus, deixa de ser uma ameaça e se transforma em um lugar onde Ele pode te sustentar. Agora, eu quero que você imagine isso com o corpo, não apenas com a mente. Imagine-se deitado com os punhos fechados, apertados, os nós dos dedos brancos, como se dentro das suas mãos estivessem os seus problemas, a sua família, o seu dinheiro, o seu futuro, os seus erros, a sua reputação, a sua saúde. E dói, porque segurar assim cansa, e ainda assim você continua apertando porque sente que se soltar, tudo cai. Mas Deus te convida a uma postura diferente. Abra as mãos, palmas para cima, dedos relaxados, não como derrota, mas como rendição. E sinta, nem que seja por um instante, como o peso deixa de estar no seu aperto. Porque há cargas que não se soltam discutindo com a mente, soltam-se mudando a postura do coração. Nesta noite, quando um pensamento vier roubar a sua paz, não lute com ele como se fosse invencível. Não tente suprimi-lo à força. Faça algo mais santo, mais simples e mais poderoso. Reconheça a verdade. Diga, isso eu não posso resolver agora. Eu solto. E se tiver que dizer isso 10 vezes, diga 10 vezes, 20 vezes, quantas forem necessárias, até que a sua mente entenda que você não está mais disponível para essa conversa de madrugada. Porque o seu descanso também é obediência. O seu descanso também é fé. E aqui vem o consolo que te sustenta. O que você solta em fé, Deus recolhe com poder. O que você não consegue organizar em uma noite, Deus pode trabalhar em silêncio enquanto você dorme. Hoje, Deus te diz: eu não te pedi para resolver tudo. Eu te pedi para confiar em mim. O que você não pode solucionar nesta noite, eu estarei trabalhando enquanto você descansa. Solta, filho meu, solta, filha minha, e deixa que a minha paz ocupe o lugar do seu controle.
Mas soltar é apenas uma parte. O próximo passo é ainda mais profundo. Não se trata apenas de deixar de segurar, mas de transferir ativamente para alguém mais forte. E isso é exatamente o que vamos fazer agora. Número 4. Entregue o que te pesa ao único que pode carregá-lo. Eu também conheço essa sensação, a de levar algo tão pesado que parece te dobrar por dentro. Como se você caminhasse curvado, mesmo estando deitado. Como se o peso não estivesse nas costas, mas no peito, na garganta, na mente. Às vezes é uma questão concreta, com nome e sobrenome, uma dívida, uma doença, um conflito familiar, uma decisão que tira o seu fôlego. E outras vezes é mais difuso, mais silencioso. Uma ansiedade sem forma, um medo sem rosto, um cansaço que não se explica. E o pior é quando você tenta carregar isso sozinho, quando acredita que admitir o peso é admitir fraqueza. Como se ser forte fosse cerrar os dentes e engolir a dor em silêncio. Mas aqui há uma verdade que nos custa aceitar, e ainda assim é a que nos liberta. Todos carregamos algo que não podemos sustentar sozinhos. Todos. Quem parece bem-sucedido também carrega algo. A mãe que sorri nas fotos também carrega algo. O jovem que parece invencível também carrega algo. Você não é o único, você não é o mais fraco, você é humano. E os humanos não foram projetados para carregar sozinhos. Por isso, a noite se torna tão difícil, porque no silêncio o peso se faz ouvir com mais clareza. Quando as distrações se apagam, a carga grita. E ali, justamente ali, Deus não te abandona. Deus se aproxima. Há um peso que só Deus pode levar. Não porque você seja incapaz, mas porque existem cargas que foram feitas para os ombros do Pai, não para os seus. E quando você tenta sustentá-las, sua alma se esgota, seu corpo se tensiona, sua mente acelera e você acaba acreditando que o problema é a insônia, quando na verdade o problema é a solidão de carregar. Por isso, o apóstolo Pedro, um homem que conheceu o medo, a queda e a restauração, escreveu algo que parece uma chave para esta noite. Em 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pare nessa palavra. Lançando. Não é mencionando por cima. Não é falando um pouquinho. É um movimento ativo, decidido. É pegar o que te pesa e lançá-lo sobre alguém que pode recebê-lo. É como se Deus te dissesse: não segure mais, solte de verdade, deixe cair nas minhas mãos. E a razão pela qual você pode fazer isso é tão bonita que dá vontade de chorar, porque Ele cuida de você. Você não lhe é indiferente, você não atrapalha, você não é um peso. Você importa profundamente para Ele. Ele não vê apenas o seu problema, Ele vê o seu coração cansado, vê suas noites longas, vê essa batalha interna que ninguém aplaude, e por isso Ele te convida a entregar-lhe o que te destrói. Davi escreveu isso séculos antes, como um pai que fala com experiência. No Salmo 55:22 diz: entrega o teu fardo ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Olhe a promessa completa. Ele não apenas recebe a sua carga, Ele sustenta você. Ele te segura quando você já não consegue. Ele te levanta quando você se sente caído. Ele te firma quando sua mente treme. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso significa que a sua noite não tem a última palavra. Então, a pergunta suave, porém real, desta parte é esta: o que você vai fazer com o que carrega nesta noite? Porque sim, há coisas que você terá de enfrentar amanhã com responsabilidade. Mas nesta noite não se trata de resolver, trata-se de transferir. Não se trata de abandonar a sua vida, mas de render o seu controle. A entrega não é preguiça, a entrega é fé. É dizer: Senhor, eu farei a minha parte quando for o tempo, mas agora te dou o que me esmaga. Pense em uma criança pequena com uma mochila enorme.
grande demais para ela, pesada demais. Cada passo é um esforço, cada metro a deixa sem ar. E ainda assim, ela insiste porque não quer parecer fraca. Até que o pai chega, se abaixa à sua altura, olha para ela com ternura, pega a mochila com uma só mão e a coloca sobre o próprio ombro e lhe diz: "Agora corre, filho, corre livre. Assim é Deus com você. Você é essa criança tentando carregar algo que te excede. E Deus é esse pai que não se impressiona com o seu peso. Ele carrega sem esforço, só precisa que você lhe entregue. Nesta noite, podemos começar juntos. Não como pessoas perfeitas, mas como pessoas cansadas que voltam para casa. Se todos aprendêssemos a entregar, caminharíamos mais leves. E não é teoria. Dá para sentir. Dá para sentir nos ombros que relaxam, no peito que se abre, na mente que para de lutar. Dá para sentir quando você se deita e, em vez de apertar, abre as mãos sobre o lençol como um símbolo. Já não sou eu que sustento. Hoje Deus te diz com um sussurro que atravessa a sua ansiedade: dê-me isso que você carrega. Não é pesado para mim, não me incomoda, não me cansa. Eu quero levar por você, quero que descanse, quero que volte a respirar, quero que durma sabendo que eu cuido. E talvez ainda reste uma dúvida escondida, aquela pergunta que aparece quando você sente que seus problemas são pequenos demais ou grandes demais. Mas escute, essa pergunta também tem resposta. E é uma resposta linda, porque sim, Deus se importa com as suas cargas. E agora vamos ver isso com clareza. Número 5. Eu carrego as tuas preocupações, a promessa de Deus. Escute isso com calma, porque não é uma frase bonita para te consolar por um momento. É Deus falando com você com o peso da sua autoridade, com a firmeza do seu caráter, com a ternura de um pai que não se cansa de sustentar. Em Isaías 46:4, ele mesmo declara: "E até a velhice eu mesmo, e até as cãs eu vos carregarei. Eu fiz, eu levarei, eu sustentarei e guardarei." Que promessa tão direta! Eu levarei. Ele não diz às vezes, não diz se você se comportar bem, não diz se o seu problema for grande. Ele diz eu e repete: eu fiz, eu levarei, eu sustentarei e guardarei. 4 verbos, todos ativos, todos na primeira pessoa. Deus não delega isso, não terceiriza, não deixa pela metade. Ele mesmo se envolve, ele mesmo carrega, e isso não é poesia vazia. Não é uma frase lançada ao vento para que você se sinta melhor por alguns minutos. Isso é aliança, é compromisso, é Deus colocando o seu nome em jogo, como quem diz: o meu caráter sustenta o que eu te prometo. Quando ele diz eu levarei, não está sugerindo uma ideia, está estabelecendo uma realidade. Está afirmando que, assim como te criou, assim como te sustentou até hoje, assim também te sustentará amanhã. E aqui há algo que a ansiedade esquece, mas a fé lembra. Deus nunca quebrou uma promessa, nunca. Ele não promete para te impressionar, promete para te sustentar. Talvez por dentro você diga: sim, mas o meu é pequeno. E aí está a dor escondida. Você não sabe se Deus se importa com as suas preocupações pequenas. A conta de luz, essa dor no corpo, a discussão com seu filho, o medo de não dar conta, o temor do futuro, o pensamento repetitivo que volta quando você apaga a luz. Você sente que deveria reservar Deus para o que é grande, para o que é importante, e resolver o resto sozinho. Mas escute com clareza: para Deus não existe preocupação pequena demais se ela rouba a sua paz. O que importa para você, importa para Ele. O que inquieta você, Ele vê. O que pesa em você, Ele sente. Porque você não é um número para Deus. Você é seu filho, e um pai de verdade não diz: isso é insignificante. Um pai de verdade diz: me dá. Jesus confirmou essa promessa com suas próprias palavras. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escute o centro: eu vos aliviarei. Ele não diz: vou dar um conselho. Não diz: vou ensinar uma técnica. Ele diz: eu.
É pessoal, é ativo, é o Filho de Deus se comprometendo a produzir descanso naqueles que chegam carregados. E você, nesta noite, se encaixa perfeitamente nessa frase: cansado, sobrecarregado, exausto. Jesus não te rejeita por isso. Jesus te chama por isso. O mundo fala com dureza, os seus problemas são seus. Resolva sozinho, não incomode, não seja fraco. E você, sem perceber, acreditou nesse falso evangelho da autossuficiência. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. Deus te diz: os seus problemas também são meus, entregue-os, não carregue sozinho. O mundo celebra a independência total, mas o reino celebra a dependência santa. E essa dependência não te faz escravo, te faz livre. Porque quando você para de fingir que é forte o tempo todo, encontra a força verdadeira, a que vem de ser sustentado. Imagine um carregador infinito, um portador diferente de tudo o que você já viu. Seus músculos não tremem, suas costas não se curvam, seu passo não vacila. Não importa quanto peso você coloque sobre ele, ele carrega sem esforço, não se cansa, não se frustra, não reclama. Esse é Deus. A sua carga mais pesada é leve para ele. E ele não apenas a tolera, ele a quer, porque ele te ama, porque ele sabe o que o peso está fazendo no seu corpo e na sua mente. Porque ele sabe que a insônia não é apenas falta de sono, é falta de descanso interior. E ele quer te devolver esse descanso. A promessa já foi dada, a aliança já está firmada. A pergunta agora não é se Deus pode, a pergunta é se você vai receber, se você vai aceitar de verdade que ele se importa com o que te preocupa. Nesta noite a sua resposta pode ser simples, mas profunda. Você pode dizer, com a sua voz ou com o seu coração: Senhor, eu recebo a tua promessa. Tu disseste que carregarias, e eu decido crer. Aqui está a minha ansiedade, aqui estão os meus medos, aqui está o que me persegue quando eu apago a luz. Eu coloco nas tuas mãos. Isso é fé, não uma fé barulhenta, fé tranquila, fé de travesseiro, fé de madrugada. Então, Deus te sussurra, como quem cobre um filho com um cobertor: o que prometi com a minha boca, a minha mão cumprirá. Não tenha medo de me trazer as suas cargas, elas são leves para mim. E você é precioso para o meu coração. Descanse na minha promessa. Porque Deus não faz promessas para quebrá-las, Ele as faz para te sustentar. Mas talvez agora surja outra pergunta, uma que nasce bem antes de dormir. E o que acontece quando eu fecho os olhos? Quem cuida então? E a resposta? A resposta é mais bonita do que você imagina. Número 6. Deus não dorme. Ele vigia enquanto você descansa. Há um medo silencioso que muitos de nós levamos para a cama, embora nem sempre confessemos. O medo do que pode acontecer enquanto nossos olhos estão fechados. Esse pensamento que chega como uma sombra. E se algo acontecer e eu não estiver atento? E se meus filhos precisarem de mim e eu não ouvir? E se o mundo se mover, se algo se quebrar, se algo mudar e eu estiver dormindo? É um temor antigo, quase instintivo. O medo da noite, da escuridão, do que não vemos nem podemos controlar. E quando esse medo se instala, a sua cama deixa de ser descanso e se transforma em vigilância. O corpo pede sono, mas a mente se recusa, porque acredita que dormir é arriscar. Aqui está a tensão que te esgota. Você precisa dormir, mas o medo te diz que deve vigiar. Você sente que, se parar de vigiar, ninguém vigiará. Que se adormecer, tudo ficará desprotegido. E por isso, você permanece acordado, como se a sua insônia fosse uma forma de proteger os seus. Como se o seu cansaço fosse uma garantia. Mas isso é uma mentira antiga. E o mais duro dessa mentira é que ela te faz acreditar que a sua paz depende do seu controle, quando, na verdade, a sua paz depende do cuidado de Deus. Então chega a virada que muda a noite por completo. Escute o que diz o Salmo 121:4. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel.
Ele não dormita. Ele não dorme. O guardião da sua vida não tem pálpebras pesadas, não conhece o bocejo, não tem lapsos de distração. Nada lhe escapa. Enquanto você fecha os olhos, ele permanece acordado. Enquanto a sua respiração se torna lenta, a vigilância dele continua firme. A sua noite não é um vazio para Deus. A sua noite é o turno dele. E o salmista continua com uma força que abraça. Nos versículos 7 e 8, ele diz que o Senhor te guardará de todo mal, que guardará a tua alma, que guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Veja como ele diz: todo mal, a tua alma, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Não há falhas na sua proteção, não há espaço sem o seu olhar, não há momento em que Deus diga, agora não. Ele não tira folga de cuidar de você, ele não baixa a guarda, ele não perde o controle da história porque você adormeceu. Isso significa algo muito simples e muito profundo. O seu sono não é um momento de vulnerabilidade, é um momento de confiança. Você pode fechar os olhos justamente porque há alguém que não os fecha. Você não precisa vigiar, porque já existe alguém vigiando por você. Você não precisa permanecer alerta, porque o guarda de Israel nunca se distrai. Quando o medo te diz, se você dormir, tudo vai desmoronar, Deus te diz, se você dormir, eu sustento. E ele faz isso não por obrigação, mas por amor. Porque você é seu filho, você é sua filha. E um pai verdadeiro não abandona a guarda durante a noite. Imagine um pai sentado ao lado do berço do seu bebê doente. A luz é suave, a casa está em silêncio, mas os olhos do pai não se fecham. Ele escuta cada respiração, percebe cada movimento, está pronto para qualquer necessidade. O bebê dorme tranquilo, não porque entenda tudo, mas porque lá no fundo sabe que não está sozinho. Assim é Deus com você. Ele está mais perto do que você sente. A cadeira dele está ao lado da sua cama. Os olhos dele estão sobre você. E mesmo que você não o veja, a sua presença é real. O seu cuidado é constante. A sua fidelidade é noturna. Por isso, nesta noite, antes de fechar os olhos, você pode fazer uma declaração simples que rompe a ansiedade como um fio delicado. Você pode dizer, Senhor, Tu vigias enquanto eu descanso, não preciso permanecer alerta, esse é o teu trabalho, e eu confio que tu o fazes perfeitamente. E então feche os olhos, não com resignação, mas com paz. Paz de filho, paz de quem já não precisa brincar de ser o guardião do universo. Paz de quem finalmente entende que descansar também é fé. A sua noite de descanso é o turno de Deus de vigiar. Repita essa frase por dentro quando o pensamento quiser te morder. A sua noite é o turno dele. O seu sono não é abandono, é entrega. O seu descanso não é descuido, é confiança. E se a sua mente insistir em te lembrar do que você não pode controlar, lembre a sua mente de quem realmente controla. Porque a fé não nega os riscos da vida. A fé afirma que Deus é maior do que qualquer risco. Hoje Deus te diz com um sussurro que traz calma. Eu não durmo, eu não me canso. Enquanto você descansa, eu vigio cada detalhe da sua vida. Feche os olhos, meu filho. Feche os olhos, minha filha. Eu estou de guarda esta noite. E se ele vigia enquanto você dorme, então o sono já não é algo que você precise conquistar com esforço. É algo que você pode receber com gratidão. Um presente santo. Um presente que honra os seus limites humanos e exalta a fidelidade do seu pai. E agora, se o sono é um presente, também existe uma forma de recebê-lo sem culpa, como quem recebe pão quente à mesa. E isso é o que veremos agora. Número 7. O sono é um presente, não uma conquista. Vivemos em um mundo que nos ensina, quase sem percebermos, que tudo se conquista. O dinheiro se conquista, o respeito se conquista, o sucesso se conquista. E essa ideia entra tão fundo no coração que um dia você se percebe acreditando que o descanso também precisa ser conquistado.
como se dormir fosse um prêmio por ter terminado tudo, por ter resolvido cada pendência, por ter deixado a lista zerada. E então chega a noite e, em vez de recebê-la como um abraço, você a transforma em uma avaliação. Fiz o suficiente? Mereço descansar? Posso me deitar se ainda há problemas? E aqui está a armadilha. A lista nunca está zerada. Sempre há algo a mais. Sempre fica algo por resolver. Sempre existe um amanhã que cobra. E se você esperar conquistar o sono, vai ficar acordado, carregando, lutando, pagando com o seu corpo um padrão impossível. Mas Deus te traz uma revelação que quebra essa mentira com ternura. No Salmo 127:2 está escrito que é inútil levantar de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores. E então vem a frase que parece um carinho: pois aos seus amados Deus dá o sono. Aos seus amados dá, não diz venderá, não diz negociará, não diz recompensará se você cumprir, diz dá. O sono não é um troféu, é um presente. Não é uma conquista humana, é uma expressão do amor de Deus. Deus não te dá o sono porque você o conquistou. Ele te dá porque te ama, porque você é o seu amado, porque Ele quer te restaurar, porque Ele sabe que o seu coração e o seu corpo não foram feitos para viver em tensão constante. E aqui quero que você ouça algo que te liberta. Descansar não é preguiça. Descansar é obediência. Deus criou a noite, criou o seu corpo para precisar de restauração, criou o sono como parte da sua criação, como um ritmo santo, como uma pausa que devolve a vida. Quando você não descansa por culpa, por ansiedade, por medo, você não se torna mais forte, você se torna mais vulnerável. É como se dissesse sem palavras: Deus, eu não preciso do que tu providenciaste, eu consigo me sustentar sozinho. E isso não é força, isso é peso. Mas quando você descansa, honra a Deus, reconhece os seus limites, aceita que é humano e reconhece algo ainda mais profundo, que Ele sustenta o mundo enquanto você dorme. Isso é fé real. A fé não se mostra apenas quando você ora. Ela também se mostra quando você se deita e solta. Deus disse isso a Moisés de uma forma tão clara que parece dirigida a você nesta noite. Em Êxodo 33:14, ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Te darei. Mais uma vez, o descanso como dom. Dom que vem com a sua presença. Dom que não depende do seu desempenho. Dom que não se compra com angústia. Dom que se recebe quando você se permite estar com Ele, quando abre espaço para Deus na noite, não apenas no dia. Imagine isto com os olhos do coração. Todas as noites, ao lado da sua cama, há um presente lindamente embrulhado, papel brilhante, laço perfeito e um cartão que diz: para o meu amado, com amor, Deus. Dentro está o sono restaurador, a paz que a sua mente precisa, a renovação que o seu corpo suplica, a ternura que a sua alma tem esperado. Mas noite após noite, pela ansiedade, pela culpa, pelo costume de viver tenso, você passa direto sem abri-lo. Você se deita com o presente ao lado, mas se agarra ao controle, como se abri-lo fosse admitir que precisa de ajuda. E Deus, paciente, volta a deixá-lo ali. Não se ofende, não se cansa, Ele te oferece de novo. Esta noite, você vai abri-lo? Deixe-me dizer isso com firmeza e com carinho. Você tem permissão para descansar, não porque terminou tudo. Você nunca terminará tudo. Não porque merece. Presentes não se merecem, se recebem. Você tem permissão porque Deus te dá. Porque o sono é ideia dele, não sua. Porque o descanso faz parte do amor de Deus por você. Você não é fraco por precisar dormir. Você é humano. Você não é preguiçoso por descansar. Você é sábio, é humilde, é obediente e sim, é amado. E agora, de forma prática, nesta noite, você pode receber o presente de maneira intencional. Antes de fechar os olhos, diga no seu coração algo assim: Senhor, eu recebo o presente do sono, não porque eu o conquistei, mas porque Tu me dás.
Obrigado por me amar o suficiente para me dar descanso. Obrigado porque tu velas enquanto eu descanso. E se sentir vontade, abra as mãos sobre o lençol como um sinal simples de rendição. Mãos abertas, coração aberto. Como quem diz, não vou apertar mais, vou receber. Hoje Deus te diz com um sussurro que acalma a culpa. Você não precisa conquistar o meu presente, só precisa recebê-lo. O sono que te ofereço nesta noite não é prêmio pela sua produtividade, é expressão do meu amor por você. Descanse, meu amado, descanse. Porque o sono não se conquista, ele se recebe das mãos de um pai amoroso. E se o sono é um presente, então as preocupações com o amanhã não deveriam roubá-lo. Mas aí vem a luta final. Como soltar aquilo que ainda nem chegou? É isso que veremos agora. Número 8. Solte o amanhã. Deus já está lá. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem do amanhã. Você se deita e, em vez de apagar a luz por dentro, a sua mente acende um calendário gigante. Começa a te mostrar pendências, conversas, decisões, contas, compromissos, responsabilidades. E o coração se aperta, como se o futuro já estivesse em cima de você. E se eu não conseguir? E se der errado? E se amanhã for demais para mim? E o mais duro é isto. O amanhã ainda nem chegou, mas já está roubando a paz desta noite, como se a sua alma estivesse tentando viver 2 dias ao mesmo tempo. E ninguém foi projetado para isso. Nem a sua mente, nem o seu corpo, nem o seu espírito. Mas escute esta verdade suave e poderosa. O amanhã que te preocupa nesta noite, Deus já esteve lá. E não apenas esteve, mas preparou o que você vai precisar. Em Lamentações 3, 22 e 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. Isso significa que a graça não se esgota, ela se renova. A força que você vai precisar amanhã não precisa fabricá-la hoje. A paz que você vai necessitar amanhã não precisa espremê-la nesta noite. A sabedoria que você vai pedir amanhã já está guardada para você. Deus não se improvisa com você. Ele não chega atrasado. Ele já preparou o que você ainda não vê. E o próprio Deus confirma isso quando declara em Isaías 43, 19: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Enquanto você está aqui, preso em pensamentos, Deus já está trabalhando no novo. Deus já está movendo peças, já está abrindo caminhos, já está colocando luz onde você só imagina escuridão. O futuro não é um vazio assustador. O futuro é um território onde Deus já está ativo. O seu amanhã não está desabitado. O seu amanhã já tem presença. Agora. Aqui vem a parte que custa entender, mas que cura profundamente. A graça de amanhã não chega hoje. Não porque Deus seja mesquinho, mas porque Deus é sábio. Ele te dá a porção exata para o dia exato. E quando você se preocupa com o amanhã, está tentando gastar uma graça que ainda não foi entregue. É como tentar descontar um cheque com data futura. O recurso existe, a provisão está lá, mas não é para agora. Por isso você se sente drenado. Por isso você se sente sem forças, porque está tentando carregar 2 dias em um só. E isso, por mais forte que você seja, acaba te quebrando por dentro. Eu entendo a tentação. Amanhã há uma conversa difícil e a sua mente quer ensaiá-la 1000 vezes. Amanhã há uma decisão e a sua mente quer prever todos os cenários. Amanhã há uma questão financeira ou uma consulta médica e a sua mente quer controlar o incontrolável. E você diz a si mesmo: se eu pensar mais, estarei pronto. Mas a verdade é que a preparação obsessiva não te dá controle. Ela te rouba a paz. O controle é uma ilusão que se alimenta de insônia, e o preço dessa ilusão é altíssimo. Rouba o descanso que você precisa justamente para enfrentar o amanhã com clareza. Existe uma verdade que liberta como ar fresco. Deus não vai te dar hoje a força de amanhã, mas amanhã você a terá completa.
Quando o momento chegar, você terá exatamente o que precisa. Olhe para a sua própria história. Pense em coisas que antes você temia. Quando chegaram, não te destruíram. Houve dias que você achava que não iria suportar e você os atravessou. Não porque fosse invencível, mas porque a graça chegou no tempo certo. Deus é especialista em chegar no tempo certo. Não antes, para que você não se torne soberbo, e não depois, para que você não se quebre. No tempo certo, imagine que você caminha à noite em direção a um rio. Está escuro, você não vê a ponte. O medo sussurra, não há saída, você vai cair. E cada passo parece uma ameaça. Mas o impressionante é isto: quando você chega à beira, a ponte está lá, sempre esteve. Só que você não a via de longe. Assim é a provisão de Deus. A ponte muitas vezes não aparece à distância, aparece no momento. Deus nem sempre te dá a visão completa, mas sempre te dá o chão firme quando o seu pé precisa. E esse padrão vai se repetir amanhã também. Então, nesta noite, quando vier aquele pensamento sobre o amanhã, não lute com violência, não discuta com a sua mente, não se castigue por sentir. Apenas responda com uma fé tranquila. Senhor, eu confio que a graça de amanhã chegará amanhã. Nesta noite eu descanso na graça de hoje. E solte. Solte como quem deixa uma bolsa pesada no chão. Solte como quem decide deixar o futuro nas mãos do Pai. Porque se Deus já visitou o seu amanhã, você não precisa visitá-lo com ansiedade. Você precisa dormir. Deus te diz hoje, eu já estou no seu amanhã, já preparei o que você vai precisar, já ajeitei caminhos que você não consegue ver. Pare de tentar resolver o que ainda não existe. Confie. Quando você chegar lá, eu já estarei te esperando. A graça de amanhã chega com o sol de amanhã. E você não precisa se arrastar até esse sol, exausto por ter vivido 2 noites e 2 dias em um só. Você pode chegar descansado, sustentado, acompanhado. E se hoje você consegue soltar o amanhã, então fica uma pergunta mais profunda, mais delicada. O que fazemos com o ontem? Com os erros que aparecem quando tudo fica em silêncio? Com a culpa que visita o travesseiro como um fantasma? Com as lembranças que não te deixam dormir? Isso nós veremos agora. Número 9. Solte o ontem. O que aconteceu já está nas mãos dele. A noite tem uma forma cruel de trazer o passado. Quando finalmente o barulho se apaga, quando o telefone fica quieto, quando já não há tarefas para te distrair, de repente esses recuerdos aparecem como sombras. Palavras que você disse e não devia, decisões que tomou com medo, oportunidades que deixou passar, momentos em que falhou com alguém ou falhou consigo mesmo, e a culpa entra devagar, como se conhecesse o caminho até o seu travesseiro. É como se o quarto se transformasse em um tribunal silencioso e você ficasse sentado no banco dos réus, ouvindo a sua própria acusação repetidas vezes. Como pude? Por que fiz isso? Se eu tivesse, se ao menos... E dói, porque não é uma dor do corpo, é uma dor da alma. Mas aqui existe uma verdade que você precisa ouvir com suavidade, porque ela muda tudo. O que você vê como uma condenação constante, Deus vê como um caso encerrado. Você continua revisando o processo, página por página, procurando o erro, procurando o castigo, procurando uma forma de pagar pelo que passou. Deus já arquivou. Você continua repetindo o momento na sua mente como um filme interminável. Deus já o cobriu com a sua graça. E a noite que quer se tornar o seu julgamento, Deus a desenhou para ser o seu refúgio, para que você volte a respirar, para que volte a se sentir seguro, para que descanse sabendo que não está sozinho na sua história. Escute o que Deus diz com uma firmeza cheia de amor em Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e dos teus pecados não me lembrarei. Perceba como ele diz, eu mesmo. É pessoal,
É enfático, não é um anjo, não é um homem, não é uma ideia bonita. É o próprio Deus dizendo: eu apago. E depois diz algo ainda mais profundo: não me lembrarei. Deus escolhe não lembrar aquilo que Ele já perdoou. Não porque se esqueça como nós, mas porque decide não usar isso como arma contra você. Então me diga, se Deus não está trazendo isso para te acusar, quem está trazendo? E por que você continua dando espaço a essa voz na noite? A noite não é para julgamentos, é para descanso. Existe um acusador que quer transformar o seu travesseiro em tribunal, que quer que você pague eternamente pelo que já foi entregue. Mas Deus desenhou a sua cama como lugar de repouso. O que você confessou já foi perdoado. O que você chorou diante dele não foi ignorado. O que você entregou já foi recebido. Você não precisa continuar pagando uma dívida que já foi quitada na cruz. Reviver o erro não o corrige. Apenas rouba o descanso que você precisa para viver o presente com clareza e para caminhar em direção ao futuro com esperança. E se alguém entende isso, é Paulo, porque ele também teve um passado que pesava. E ainda assim escreveu em Filipenses 3:13: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo-me do que fica para trás. Não é negar, não é fingir que não aconteceu, não é apagar a memória humana. É decidir não viver acorrentado ao ontem. É deixar que a graça faça o seu trabalho completo. É permitir que Deus reenquadre a sua história com redenção, para que o seu passado já não seja uma prisão, mas um testemunho de misericórdia. Imagine isto comigo. Uma gaveta no coração de Deus, onde Ele coloca tudo o que você confessou com sinceridade. Cada queda perdoada, cada erro coberto, cada culpa lavada pelo sangue de Cristo. Essa gaveta não fica entreaberta para que você volte a abri-la sempre que quiser se punir. Ela está trancada e a chave, Deus a lançou no fundo do mar mais profundo. Você continua procurando essa chave à noite, tentando reabrir o que Deus fechou, mas você não vai encontrá-la. Não porque Deus seja duro, mas porque Deus é bom. Ele não quer que você volte a sangrar por aquilo que Ele já curou. Ele não quer que você volte a carregar o que Ele já carregou. Nesta noite, quando vier uma lembrança dolorosa, quando a vergonha quiser bater à porta, quando o se sentar à beira da sua cama, faça algo simples, mas poderoso. Declare a verdade. Diga em voz baixa, se puder, isso já foi perdoado. O caso está encerrado. Deus não se lembra e eu escolho não reviver. E então solte a imagem, solte o diálogo, solte o castigo. Não dê audiência ao acusador, porque ele já não tem jurisdição sobre um filho perdoado. O que Deus perdoou já não tem voz para te acusar. E agora ouça este sussurro de graça, como se o Pai falasse diretamente sobre a sua vida. Eu não te defino pelo teu pior momento, eu te defino pelo meu amor infinito. O que você fez já foi apagado. O que você é para mim nunca mudará. Você é meu filho, você é minha filha, você é o meu amado. Durma em paz. O julgamento terminou e você foi declarado livre. Respire e deixe que essa liberdade te cubra como um cobertor, porque Deus não quer apenas te perdoar, Deus quer que você descanse. E sim, talvez você já tenha soltado o amanhã, e hoje está soltando o ontem, mas ainda existe algo que nos tira o sono, a preocupação com aqueles que amamos, esse medo pelos seus filhos, pela sua família, por alguém que você não pode proteger com as próprias mãos. Como se solta isso? É isso que veremos agora. Número 10. Solte aqueles que você ama. Eles estão em melhores mãos. Sei como é. Deitar e a sua mente não pensar em você, mas neles. No seu filho que está longe. Na sua mãe que está frágil. Na sua esposa, no seu esposo. Na sua família. Naquele ser amado que está passando por algo e você gostaria de entrar na vida dele como um escudo.
Você os ama tanto que o bem-estar deles se tornou o seu bem-estar. A dor deles se tornou a sua dor. E então a noite, em vez de descanso, se torna vigilância. Porque velar por eles parece a sua responsabilidade mais sagrada. E deixe-me caminhar com você por uma pergunta suave, mas necessária. Se Deus falasse com você esta noite e dissesse: você confia que eu posso cuidar daqueles que você ama melhor do que você? O que você responderia? Não é uma pergunta para te culpar. É uma pergunta para te despertar de uma armadilha. Porque às vezes, sem perceber, agimos como se a nossa preocupação fosse proteção, como se o amor fosse medido pela quantidade de angústia que carregamos. E não é assim. Há um ponto em que a preocupação já não é amor, é controle disfarçado, é medo com nome de carinho. O seu amor por eles é real e é grande, mas é limitado. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não pode ver o futuro. Você não pode controlar cada decisão, cada passo, cada pessoa que cruza o caminho deles. E isso não te torna um mau pai, uma má mãe, um mau filho, uma má esposa. Isso te torna humano. Mas o amor de Deus por eles também é real, e esse amor não tem limites. Ele está em todo lugar. Ele conhece o amanhã. Ele vê o que você não vê. Ele pode tocar corações que você não pode mudar. E isso é o que acalma a alma. Aqueles que você ama estão mais seguros nas mãos de Deus do que sob a sua vigilância humana. Ouça o que Deus disse a Josué, e ouça como se ele dissesse a você, aí mesmo, com a luz apagada. Deuteronômio 31, 8 diz: o Senhor vai adiante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus vai adiante, não apenas de você, também daqueles que você ama. Ele já está no lugar onde eles estarão amanhã, já preparou caminhos, já colocou limites onde você não pode colocar, já abriu portas que você nem sabe que existem. A sua mente corre para o perigo, mas Deus corre à frente para sustentar. E quando o medo insiste, como um sussurro pesado, ouça outra promessa que abraça a noite. Salmo 91, 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Existe uma proteção que não depende da sua insônia. Existe uma guarda que não depende do seu controle. Enquanto você fecha os olhos, o céu não se fecha. Enquanto você descansa, Deus não se distrai. E isso não é poesia para apenas sentir algo bonito. É verdade para soltar o peito apertado. Imagine um rebanho de ovelhas em um redil. Por dentro, elas estão quietas, respirando devagar, seguras. Do lado de fora está o pastor, caminhando sob as estrelas, com o cajado na mão, olhando a escuridão sem medo. Nada se aproxima sem que ele veja. Nada ameaça sem que ele se levante. Agora ouça isto com humildade. Você não é o pastor. Deus é. E ele não é um pastor contratado que se cansa, que dorme, que se distrai com o barulho. Ele é o dono que ama cada ovelha com um amor perfeito. O mesmo que ama você, ama os seus. Aqui está o paradoxo que o seu coração precisa aceitar. O medo diz: se eu não vigiar, algo ruim vai acontecer. Mas a fé diz: Deus vigia melhor do que eu posso descansar. O amor ansioso quer controlar tudo, mas o amor confiante entrega. O amor maduro aprende a dizer: Senhor, eu faço o que posso durante o dia, e à noite eu te confio, porque tu podes o que eu não posso. Então vamos fazer algo prático, íntimo, simples. Esta noite, antes de dormir, nomeie-os, um por um, na sua mente ou em voz baixa. E com cada nome, solte o peso. Senhor, eu te confio o meu filho. Respire. Senhor, eu te confio a minha mãe. Respire. Senhor, eu te confio a minha família. E depois diga com verdade: tu o amas mais do que eu. Tu podes cuidar melhor do que eu. Esta noite eu descanso, porque tu velas por eles. Você não solta com indiferença, você solta com confiança.
você não os abandona. Você os entrega ao melhor cuidador. E deixe que esta frase fique selada no seu coração como uma porta que se fecha com paz. O maior ato de amor é confiar naquele que os ama mais do que você. Porque quando você confia, o seu amor deixa de ser uma corrente que te sufoca e se transforma em uma oração que os cobre. Hoje Deus te diz com ternura e autoridade: aqueles que você ama são também aqueles que eu amo. E o meu amor não dorme, não se distrai, não falha. Enquanto você fecha os olhos, eu mantenho os meus abertos sobre cada um deles. Confia, meu filho. Confia, minha filha. Eles estão em melhores mãos. E se você pode confiar a Ele aqueles que você ama, então a sua própria cama pode se transformar. O seu descanso pode se tornar um altar. É isso que veremos agora. Número 11. Sua cama pode ser um altar de paz. Feche os olhos por um momento e olhe com o coração. A sua cama. Não como um móvel qualquer, não como uma rotina fria do fim do dia. Olhe para ela como um espaço sagrado. Os lençóis, suaves, como linho estendido para o descanso. O travesseiro, não apenas como apoio para a sua cabeça, mas como o lugar onde também repousa a sua alma cansada. E a escuridão. Essa escuridão que tantas vezes te assustou, essa penumbra que pareceu vazia, hoje pode ser o manto de intimidade que Deus estende para falar com você em silêncio, para te abraçar sem ruído, para te lembrar que você não está sozinho. Porque sim, eu sei, para muitos, a cama já não significa paz. Para muitos, a cama se tornou um campo de batalha. Você se deita e a mente se acende. Você se estica e os pensamentos disparam. Apaga a luz e parecem surgir todas as pendências, todas as conversas, todas as preocupações, todos os e se. E o mais difícil é que às vezes o corpo está exausto, mas o coração está em alerta, como se dormir fosse perigoso, como se descansar fosse irresponsável, como se a sua cama fosse um tribunal ou uma sala de guerra. Mas ouça isto com suavidade, como quem abre uma porta sem fazer barulho. A sua cama pode mudar de significado, não porque você troque o colchão, mas porque você muda o que faz ali. Os israelitas levantavam altares em momentos decisivos, pedras organizadas para lembrar que Deus se manifestou, que Deus falou, que Deus sustentou. Não era magia, era memória, era intenção, era um ato que dizia: aqui, neste lugar, o céu tocou a minha história. E você não precisa de pedras nem de cerimônias complicadas. Só precisa de intenção espiritual. Só precisa decidir que o momento de se deitar pode ser o ato mais sagrado do dia. O momento em que você entrega, em que você solta, em que você diz ao Senhor: aqui está tudo, já não vou carregar isso sozinho. Davi entendia isso. Davi conheceu noites longas, lágrimas, perseguições, cansaço da alma. E mesmo assim, escreveu em Salmo 63, 6. Quando me lembro de ti no meu leito, quando medito em ti nas vigílias da noite. Veja que coisa linda. No leito, nas vigílias, na noite. Davi não desperdiçou a sua escuridão. Ele a transformou em encontro. Quando outros só viam insônia, ele viu uma oportunidade de se lembrar de Deus. Quando outros só sentiam silêncio, ele o encheu de presença. E não para por aí. Salmo 149, 5 diz: exultem os santos na glória, cantem de alegria até mesmo em suas camas. Até mesmo em suas camas. Não só no templo, não só na congregação, até nesse lugar simples, cotidiano. Como se Deus te dissesse: o seu quarto também pode ser um altar. A sua cama também pode ouvir louvor. O seu descanso também pode ter adoração. E não porque você tenha forças para cantar alto, mas porque às vezes o louvor mais poderoso é um sussurro trêmulo, um obrigado pequeno, um Senhor, aqui estou, dito com o último fio de energia. Talvez a sua cama tenha sido testemunha de lágrimas, de noites em que você pediu uma resposta, de horas em que se sentiu culpado, ansioso, sozinho.
E é normal que a sua mente tenha associado esse lugar à dor. Mas esta noite pode ser diferente. Você não precisa negar o que viveu. Não precisa apagar memórias. Só precisa começar a construir novas. Memórias de entrega. Memórias de paz. Memórias de um Deus que se senta com você enquanto todos dormem. Porque o lugar se transforma quando muda o significado espiritual que você lhe dá. O mundo te diz: deite-se e repasse o que ficou pendente, talvez assim você controle. Deus te diz: deite-se e entregue a mim o que você não pode resolver, para que isso não te esmague. O mundo te empurra a levar o peso para o travesseiro. Deus te convida a deixar o peso antes de fechar os olhos. E quando você faz isso, a sua cama deixa de ser tormento e começa a ser santuário. Não porque os problemas desaparecem, mas porque muda quem os carrega. Então, faça algo simples, mas profundo. Esta noite, quando se deitar, não se jogue com pressa. Deite-se como quem entra em um lugar santo. Deite-se de barriga para cima. Abra as mãos, palmas voltadas para cima, sobre a cama, como sinal de rendição. E diga, com a sua voz ou com o seu coração: Senhor, este é o meu altar. Aqui eu deposito tudo. A minha mente cansada, o meu corpo exausto, as minhas preocupações, a minha família, o meu amanhã, o meu ontem, tudo. Fique assim por um momento, respire devagar, sinta a entrega e creia, ainda que com uma fé pequena, que Deus realmente recebe aquilo que você solta. Porque onde você deposita o seu corpo, você deposita também a sua alma. E quando a sua alma aprende a descansar, o corpo a acompanha. Não feche os olhos em resignação. Feche-os em confiança. Feche-os como quem se recosta no peito de um pai que não dorme. Feche-os sabendo que você não precisa vigiar tudo para que o mundo continue girando. Hoje Deus te diz, em um sussurro que cura: você não dorme sozinho. Eu estou contigo. A sua cama não é campo de batalha, é lugar de encontro. Enquanto você fecha os olhos, eu abro os meus. E neste lugar sagrado, eu te dou a minha paz. E quando essa paz chega, não é um sentimento passageiro. É uma força ativa que te cobre, te protege, te restaura. É isso que veremos agora. Número 12. A paz que guarda o seu coração e a sua mente. Há noites em que você não quer pensar, mas os pensamentos entram do mesmo jeito, como se alguém deixasse a porta da sua mente aberta, e de repente chega a preocupação, chega a dúvida, chega a memória, chega o medo, chega a pergunta que não te deixa respirar. E o pior não é apenas o que você pensa, o pior é sentir que não consegue parar. Você se deita cansado, mas a cabeça continua andando. O corpo quer descansar, mas a mente se sente invadida. E ali, nesse silêncio, você se pergunta: quem me protege por dentro? Ouça esta promessa como se fosse um escudo colocado sobre você, não como uma frase bonita. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que palavra tão poderosa! Guardará. Não diz acompanhará, não diz visitará, não diz animará por um tempo. Diz guardará. Como um sentinela que se posiciona na porta, como um guarda que não dorme. A paz de Deus não é uma emoção frágil que depende do seu dia. É uma presença firme que protege o seu interior. E aqui vem a grande ideia que muda tudo. Você não precisa lutar contra cada pensamento ansioso com as suas próprias forças, porque a paz de Deus luta por você. Quando você tenta controlar a mente no braço, você se esgota. É como tentar segurar um rio com as mãos. Mas quando você se rende e confia, Deus coloca a sua paz de guarda. E então, o pensamento que quer roubar o seu descanso já não entra como dono. Encontra um guardião na entrada. Você não nasceu para ser o soldado da sua própria mente 24 horas por dia. Deus não te pediu esse peso. Isaías 26:3 confirma isso com uma ternura que também tem autoridade.
Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti, porque ele confia em ti. Paz perfeita. Não paz pela metade, não paz temporária, perfeita. E observe a direção. Quando o seu pensamento se sustenta em Deus, não é que você se torna invencível, é que Deus te guarda. É Ele quem mantém a porta, é Ele quem protege o coração, é Ele quem cuida da mente quando você decide olhar para cima. Porque eu sei o quanto isso é frustrante. Você diz, não vou mais pensar nisso, e a mente te trai. Você tenta relaxar, e o corpo fica ainda mais tenso. Você repete, vai ficar tudo bem, e surge outra preocupação maior. Às vezes parece que a sua mente é sua inimiga, e você está cansado de lutar consigo mesmo. Mas hoje, o Senhor está te mostrando uma saída mais suave e mais forte. Não é lutar mais duro, é confiar mais profundo. Não é apertar os dentes, é abrir as mãos. O mundo te diz, domine a sua mente, controle tudo, seja forte. Deus te diz, confia em mim, a minha paz te guardará. O esforço humano tenta controlar por dentro, como alguém trancado em uma casa tentando bloquear todas as janelas com tábuas. A paz de Deus protege por fora, como um guarda que rodeia a casa inteira, que vê o que você não vê, que detém o que você não consegue deter. Você pode respirar porque não está sozinho nessa batalha. O céu está envolvido no seu descanso. Imagine isso devagar, como uma cena na escuridão tranquila. Na entrada da sua mente há um sentinela. Ele não é frágil, não está nervoso, não está confuso, está firme. E cada pensamento que se aproxima é examinado. Este pensamento vem do medo, não passa. Este pensamento vem de culpa que já foi perdoada, não passa. Este pensamento vem de ansiedade por um amanhã que ainda não existe, não passa. Esse sentinela é a paz de Deus. E ela não está de visita, está em serviço, nesta noite também. Então, quando o pensamento ansioso aparecer, não se assuste, não o persiga, não se culpe por tê-lo, apenas entregue. Diga com simplicidade, paz de Deus, guarda a minha mente, paz de Deus, guarda o meu coração. Isso eu não vou carregar. E então solte, como quem solta uma pedra quente. Porque a sua responsabilidade não é controlar tudo o que aparece. A sua resposta é decidir em quem você confia quando aparece. E se você confia, Deus guarda. Se você entrega, Deus protege. Se você se rende, Deus luta. Hoje Deus te diz em um sussurro que acalma a alma: a minha paz é mais forte do que os seus pensamentos mais escuros. A minha paz é maior do que a sua ansiedade noturna. Nesta noite, ela fará guarda sobre a sua mente. Você apenas descanse. Os pensamentos que querem roubar o seu sono não terão a última palavra. Eu te guardo em Cristo Jesus. E enquanto essa paz permanece com você, há algo mais que Deus quer te dar nesta noite. A sua voz, suave e segura, como um pai que apaga a luz e continua vigiando. É isso que veremos agora. Número 13. Dorme, filho meu, o sussurro do Pai. A noite às vezes se sente como um quarto grande demais. As vozes se apagam, o barulho se apaga, as distrações se apagam. E fica você com um silêncio que pesa. Há pessoas que podem estar cercadas de gente durante o dia, mas quando chega à cama, sentem uma solidão diferente, aquela que não se cura com mensagens nem com luzes acesas. E você diz por dentro: eu só queria que alguém me dissesse que tudo vai ficar bem. Eu só queria sentir que não estou sozinho aqui. E quero que você saiba com ternura: Deus não te observa de longe quando você se deita. Deus não espera que você seja forte para se aproximar. Ele se aproxima justamente quando você está vulnerável. Como um pai que não se assusta com as suas lágrimas, nem se cansa das suas perguntas, nem se incomoda com a sua ansiedade. Nesta noite, o céu não está frio, está perto, está quente, está com você. Escute isto devagar, como se recebesse no coração e não apenas na mente. Em Sofonias 3,17 está escrito: o Senhor está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se alegrará em ti com alegria.
descansará no seu amor, regozijar-se-á em ti com cânticos. Há uma frase aí que parece bonita demais para ser real. Regozijar-se-á em ti com cânticos. Deus canta sobre você, não como um juiz que recita a sua lista de falhas, mas como um pai que celebra que você ainda está aqui, que continua respirando, que ainda há esperança para a sua história. Talvez os seus ouvidos não ouçam, mas a sua alma pode sentir. Imagine a cena com calma. Um pai se senta à beira da cama do seu filho. A luz é suave. A casa está em silêncio. Lá fora tudo segue o seu ritmo, mas ali dentro há um mundo pequeno e sagrado. A criança tem medo, tem pensamentos, tem cansaço. E o pai não dá um sermão, não oferece uma explicação complicada. Ele apenas fica e começa a cantarolar, uma melodia que diz sem palavras: estou aqui, você está seguro, pode dormir, eu cuido de você. É isso que o pai faz com você nesta noite. Ele não chega com gritos, chega com um sussurro. A sua presença é aquele cobertor morno que não se compra, não se fabrica, não se imita. E quando você sente a mente correr, ele não te empurra, ele te embala. Quando o medo quer falar alto, ele responde baixinho, mas com uma autoridade que acalma, porque o amor verdadeiro não precisa de volume para ser firme. O Salmo 131, 2 descreve isso com uma imagem preciosa. De fato, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada nos braços de sua mãe, assim está a minha alma. Uma criança desmamada já não está desesperada, já não está exigindo, já não está lutando para controlar. Ela apenas está tranquila, segura, descansando. É isso que Deus quer fazer com você. Aquietar a sua alma, não te apagando, mas te sustentando. Não tirando o seu coração, mas te dando paz. Porque veja, você pode estar em um quarto escuro e ainda assim não estar sozinho. A escuridão não significa abandono. Às vezes, a escuridão é o manto de intimidade que Deus usa para te dizer: venha, aqui você não precisa fingir nada. Ele está ao lado da sua cama. Ele está mais perto do que você imagina. Aquele que sustentou o mar com uma palavra pode sustentar a sua respiração com um suspiro. Aquele que governa o universo pode cuidar desse detalhe que te preocupa e que te rouba o sono. E se hoje o seu coração pesa, se você sente que a sua cama virou um lugar de batalha, o Pai não te acusa por estar cansado. Ele não te diz, de novo. Ele te diz, me dá isso. Porque esta mensagem não é só sobre sentir algo bonito. É sobre entregar de verdade. É sobre soltar o controle. É sobre ter fé. É sobre confiar que Deus carrega o que você não pode carregar. E a noite, em vez de julgamento, se transforma em refúgio. Faça isso com suavidade. Fique um momento em silêncio antes de fechar os olhos. Não para pensar mais, para ouvir. Não com os ouvidos do corpo, mas com os da alma. Respire devagar. E enquanto respira, imagine as suas mãos se abrindo, como quem para de apertar a vida. E diga ao Senhor, Pai, aqui estou cansado, estou sensível, estou necessitado e venho para os teus braços. Você não precisa de um discurso perfeito, só de uma rendição honesta. Hoje Deus te diz, com a voz mais terna que você possa imaginar, aproxime-se, filho meu, aproxime-se, filha minha. Eu vi o seu dia inteiro, vi o que ninguém viu, vi as suas lutas e os seus esforços. Vi o seu coração tentando ser forte quando por dentro queria desistir. E nesta noite não te peço que aguente mais. Peço que me entregue. Eu carrego as suas preocupações. Eu sustento a sua casa. Eu cuido dos que você ama. Eu preparo o seu amanhã. Eu fecho o seu ontem. Eu coloco paz na sua mente. Você não precisa vigiar. Você não precisa controlar. Você só precisa descansar, porque o seu Pai está aqui. E agora resta apenas um passo, um muito simples e muito poderoso: colocar palavras nessa entrega, tornar isso oficial, dizer em voz baixa, se puder, como quem assina um ato de confiança. Porque quando você declara a sua rendição, o coração se alinha, a mente se solta e o sono deixa de ser uma luta para se tornar um presente.
Número 14. Declaração de entrega antes de fechar os olhos. Tudo o que você sentiu nesta noite te trouxe até este ponto. Não a uma ideia bonita, não a uma frase inspiradora, mas a uma decisão real. Porque a paz não é apenas compreendida, ela é escolhida. E eu não falo com você de um lugar distante, como se nunca tivesse passado por isso. Eu também conheço essas noites em que a mente não se cala, em que o coração bate mais rápido, em que o corpo está cansado, mas o pensamento continua trabalhando. Nem sempre é fácil soltar. Às vezes, a entrega parece impossível, mas aprendi algo que quero te oferecer. Muitas vezes, a boca precisa obedecer antes que o coração se acalme. A declaração é um ato de fé. E nesta noite, você vai dar esse passo. Porque aqui está a verdade que dói um pouco, mas que liberta. Você pode ouvir sobre fé e confiança por horas, e ainda assim, deitar carregado. Pode saber que Deus diz, eu carrego as suas preocupações, e mesmo assim continuar segurando tudo com a alma. O silêncio guarda o peso, a declaração o solta, o silêncio alimenta a ansiedade, a declaração alimenta a confiança, e se você não sabe como soltar, se não sabe como entregar de forma prática, então isto é exatamente o que você precisa: colocar palavras na sua rendição, torná-la visível, torná-la oficial. Há palavras que abrem as mãos da alma, palavras simples, mas cheias de autoridade espiritual. O próprio Jesus, no seu momento mais vulnerável, declarou entrega. Quando tudo parecia escuro, quando a dor era real, quando o peso era imenso, ele não guardou a entrega dentro de si, ele a declarou. No Salmo 31:5 está escrito, em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Observe essa frase, em tuas mãos entrego. Isso é transferência, isso é rendição expressa, isso é fé falando. E se o Filho de Deus declarou a sua entrega, quanto mais você precisa declarar a sua para que o seu coração deixe de lutar sozinho. E Paulo também entendeu isso, porque há coisas que não se sustentam com força humana, sustentam-se com confiança. Em 2 Timóteo 1:12, ele disse, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo chama isso de meu depósito, como alguém que chega e coloca algo valioso em mãos seguras, como quem diz, isto já não carrego mais, quem guarda agora és tu. Essa é a fé madura, não negar que há peso, mas decidir onde depositá-lo. Quando a sua boca diz, eu te entrego, Senhor, algo acontece. Não é magia, é fé em ação, é obediência, é o coração tomando forma por meio da voz. Porque uma preocupação não se solta apenas com o desejo de soltá-la. Ela se solta com uma transferência. E a transferência exige um ato, exige um aqui está, exige um toma. Por isso é tão poderoso nomear, colocar em palavras, tornar específico. Senhor, eu te entrego o meu trabalho. Senhor, eu te entrego a minha saúde. Senhor, eu te entrego a minha família. Senhor, eu te entrego o meu medo do futuro. Cada nome é uma porta que se fecha para a inquietação. Cada frase é um nó que se desfaz. Cada declaração é uma assinatura espiritual. Imagine que todas as suas preocupações estão escritas em um documento. Um papel longo, pesado, cheio de linhas e mais linhas. E no final, há um espaço para a sua assinatura. Por muito tempo, esse documento esteve nas suas mãos. Você o leu repetidas vezes, como quem revisa as mesmas coisas a cada madrugada. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você vai assiná-lo para entregá-lo. Vai dizer, isto já não é meu. Oficialmente, legalmente, espiritualmente, eu transfiro para Deus. E quando você faz isso, Deus não olha com indiferença. Ele recebe, Ele guarda, Ele administra, e você fica livre para descansar. Agora sim, este é o momento, não amanhã, não quando você tiver mais forças, não quando tudo se resolver.
Agora, se puder, coloque uma mão sobre o peito, sinta a sua respiração e com um tom suave, mas com convicção, declare em voz alta ou dentro do seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego tudo o que pesa sobre mim. Entrego as minhas preocupações uma por uma. Entrego o que não posso controlar. Entrego o ontem que me acusa. Entrego o amanhã que me assusta. Entrego os que eu amo. Entrego a minha mente inquieta. Entrego o meu corpo cansado. Tu carregas. Eu descanso. Em teu nome. Amém. Permaneça aí por um instante. Não tenha pressa. Porque se você declarou, algo já mudou. A transferência foi concluída. Não porque você sinta tudo perfeito, mas porque Deus é fiel. O que a boca declara, o coração começa a soltar. E mesmo que a emoção demore alguns minutos para te alcançar, a decisão já foi tomada. A fé já falou. A rendição já aconteceu. Hoje Deus te diz com ternura: recebi a sua entrega. Cada palavra chegou às minhas mãos. Eu não perco o que me confiam. Eu não abandono o que me entregam. E agora, enquanto você fecha os olhos, lembre-se disto: o que você me deu já não te pertence. É meu. E eu sei exatamente o que fazer com isso. Durma em paz, filho meu. A troca foi feita. Número 15. Amanhecerás renovado. A promessa do novo dia. Talvez você conheça essa sensação que desanima a alma. Você abre os olhos e, em vez de alívio, sente um peso, como se tivesse dormido, mas não descansado. Como se a noite tivesse passado por cima de você sem lhe dar nada, e o dia começasse com uma dívida de energia. E o pior é que isso te faz pensar: então, para que dormir, se mesmo assim eu amanheço esgotado? Eu te entendo. É frustrante, é triste, porque o corpo está cansado, mas a mente está ainda pior. E sem perceber, a cama se torna um campo de batalha. Você se deita buscando descanso e se levanta com mais cansaço do que antes. Mas hoje, Deus te traz uma esperança limpa, uma esperança que não é fantasia. Sim, existe uma noite de descanso verdadeiro, e essa noite pode começar agora mesmo. Há algo que este mundo inverteu completamente. O mundo te diz que, se você não dorme, ganha tempo, que descansar é perder, que o forte é aquele que continua produzindo até cair. Mas Deus diz algo totalmente diferente, e a sua voz é mais sábia porque foi Ele quem te criou. Deus te criou com ritmo, com pausas, com limites santos. E quando você se recusa a descansar por ansiedade ou por controle, não está sendo mais responsável. Está carregando um peso que não é seu. Descansar na Bíblia não é fraqueza, é confiança, é dizer com o corpo: Deus governa mesmo quando eu não estou vigiando. E quem dorme confiando não perde tempo, recebe restauração. Quem solta e se deita em paz se levanta com forças que não se fabricam com as próprias mãos. Ouça esta promessa como se fosse para você, porque é. No Salmo 4:8, Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Veja a sequência: primeiro a paz, depois o sono e por fim a razão, confiança. Ele não diz: em paz me deito porque já resolvi tudo. Diz: em paz me deito porque tu me fazes viver confiante. Ou seja, não é a ausência de problemas que produz descanso, é a presença de Deus te sustentando. Nesta noite, você já fez o essencial, entregou. E quando você entrega, Deus começa a agir em lugares que você nem sequer vê. Porque enquanto você dorme, coisas sagradas acontecem. O seu corpo se regenera, sim. A sua mente se organiza, sim. Mas há algo ainda mais profundo. A sua alma se aquieta nas mãos do Pai. O sono, quando é entregue a Deus, se torna uma oficina secreta onde Ele restaura. Deus não trabalha apenas quando você está acordado orando. Deus também trabalha quando você está dormindo e confiando. E isso é lindo porque devolve a humildade. Você não é Deus, não pode com tudo, mas Ele pode. E quando você descansa, honra a sua soberania.
Quando você solta, dá espaço para ele agir. Há curas que acontecem quando paramos de lutar. Há respostas que chegam quando deixamos de insistir em controlar tudo. E, se você precisa de uma imagem para que o coração entenda, imagine isto. A noite é como uma oficina com luz suave. Uma oficina onde um artesão não se apressa, não se estressa, não erra. Você entra cansado, com rachaduras por dentro, com pensamentos desgastados, com emoções feridas pelo que viveu durante o dia. Você se deita e, nesse momento, o artesão começa a trabalhar. Ele conserta o que a pressa quebrou, fortalece o que a ansiedade enfraqueceu, coloca óleo onde havia atrito, ajusta o que estava fora do lugar. E você não precisa ver para que seja real. Você só precisa descansar. Quando acordar, não será exatamente a mesma pessoa que se deitou, porque Deus esteve na oficina a noite inteira. A Bíblia diz isso de uma forma que toca o coração. No Salmo 35 está escrito: ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã vem a alegria. Não diz que não haverá noites de choro. Às vezes, há noites em que o coração dói, noites em que a mente se sente pesada. Mas a promessa é que o choro não tem a última palavra. Amanhã chega, e com amanhã chega algo novo, uma nova perspectiva, uma nova graça, uma força que não estava disponível na noite anterior. E isso é essencial. Você não precisa sentir amanhã para recebê-la, só precisa confiar que Deus já a preparou. Então, nesta noite, faça isso com intenção. Feche os olhos com uma expectativa santa, não porque você vai dormir muitas horas, mas porque vai dormir em paz. Não porque tudo já foi resolvido, mas porque tudo já foi entregue. E quando amanhã você abrir os olhos, antes que o primeiro pensamento de preocupação se instale na sua mente, pare por um segundo e diga: obrigado, Senhor, porque tu velaste por mim. Obrigado por este novo dia. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou. Caminho na tua graça. Essa frase, simples, muda o começo do dia e te lembra quem sustentou a noite. Hoje Deus te sussurra com ternura: durma agora, filho meu, durma em paz. Enquanto seus olhos se fecham, minhas mãos trabalham. Enquanto o seu corpo descansa, meu amor restaura. E quando o sol nascer, você estará pronto, renovado, fortalecido. Não porque teve controle, mas porque teve fé. Você solta, eu carrego, você descansa, eu cuido. E agora sim, com tudo entregue, com a paz guardando a sua mente, com o Pai velando, é hora de descansar. Solte, respire e durma, amado de Deus. Durma em paz. Caminhamos juntos por verdades que podem mudar as suas noites para sempre. Você aprendeu que respirar é se render, que soltar não é fraqueza, que Deus vela enquanto você dorme, que o sono é um presente, não uma conquista, e que você pode entregar tudo, o amanhã, o ontem e até aqueles que ama, nas mãos do Pai. Antes de fechar os olhos nesta noite, grave isto no seu coração. Deus não te pediu para resolver tudo. Ele te pediu para confiar nele. E enquanto você dorme, ele trabalha. A sua prática para esta noite é simples. Quando se deitar, abra as mãos com as palmas para cima e diga em voz alta: Senhor, eu te entrego tudo. Tu carregas, eu descanso. Faça isso todas as noites desta semana. Você verá como tudo começa a mudar. Se esta mensagem te trouxe paz, compartilhe com alguém que também precisa dormir nos braços do Pai. E se você quer mais noites como esta, inscreva-se no canal. Lembre-se, as mãos que você entrega a Deus são as únicas que Ele pode encher de paz. Que nesta noite, ao fechar os olhos, você sinta as mãos do Pai recebendo cada carga que você solta. Bons sonhos, filho de Deus.